Ao longo dos últimos 6 anos, nós analisamos aqui na Credios mais de 2.000 operações de home equity. E com base nesse estudo, nós chegamos a uma conclusão. Tem uma regra simples que separa quem usa o home equity como uma alavanca inteligente para o seu patrimônio e quem transforma o home equity numa grande armadilha. E é só olharmos os números. O home equity vive hoje um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que há um crescimento vertiginoso dessa modalidade de crédito, só em 2024 foi um crescimento de mais de 50% em volumes negociados, a gente vive também um recorde no número de leilões de imóveis e também um recorde no número de reclamações de pessoas em redes sociais e portais de consumidores, como por exemplo o Reclame Aqui. Bom, antes de começarmos, deixe eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel Meirelles, eu sou o fundador da Credios, nós somos uma consultoria e uma securitizadora de crédito imobiliário e atuamos no mercado de crédito desde 2019. Nesse período, já analisamos, como eu falei, mais de 2.000 operações de empréstimo com garantia de imóvel. Então, você pode ter certeza de que nós entendemos a fundo esse produto. O home equity, como vocês sabem, é a modalidade de empréstimo mais barata do Brasil. A única modalidade de crédito que bate o home equity em termos de preço é o financiamento imobiliário, que não é, como o nome diz, um empréstimo. Você não recebe o dinheiro na sua conta para fazer o que bem entender com ele. Você não pode usar um financiamento para apostar num projeto, para investir na sua empresa ou para quitar aquela dívida mais cara. Você pode simplesmente comprar um imóvel com financiamento. Home equity, não. Ele é um empréstimo. Você recebe o dinheiro na sua conta e faz o que quiser com ele. A única questão é que ele envolve a garantia de um bem imóvel, ou seja, você vai colocar em garantia do banco o seu apartamento, a sua casa, o seu terreno, a sua sala comercial, a sua loja, o que seja, para garantir aquela dívida. E aí, em troca, o banco te dá taxas muito boas. E nós decidimos investigar. Afinal, com um cenário de crédito tão ruim no Brasil e o home equity sendo uma opção tão boa, tão barata, um crédito tão saudável, por que tem tanta gente insatisfeita depois de contratar? A razão para isso é muito simples. Depois de analisar várias reclamações nos mais diversos portais, depois de analisar diversos processos judiciais que os consumidores entram contra os bancos, nós entendemos que a grande raiz do problema é que o consumidor, é que o tomador do crédito imobiliário, o tomador do home equity, no geral, 90% deles não entendem como funciona a fundo o produto. Eles entendem, é claro, o básico de como funciona. Afinal, não é muito complicado. Você dá o seu imóvel em garantia ao banco e aí você, em troca, paga aquelas parcelas todos os meses. Se você não pagar, o banco pega o seu imóvel e ele vai a leilão para cobrir a dívida que você ficou inadimplente. Bom, não é nada complicado. Porém, quando a gente analisa a fundo, tem diversas questões que você tem que entender antes de contratar um home equity. E nós separamos os 2 principais fatores que as pessoas não entendem ou que as pessoas entendem, mas decidem ignorar e que faz com que muitas delas se arrependam depois de alguns anos de ter contratado o seu home equity. E o primeiro fator é a questão do IPCA. O home equity ele é tradicionalmente no Brasil atrelado ao índice inflacionário, atrelado ao IPCA. É claro, existem bancos que oferecem também o home equity na modalidade pré-fixada, ou seja, com juros fixos, sem correção monetária, mas isso ainda é a minoria da minoria. 90% dos empréstimos com garantia de imóvel no Brasil, eles são contratados com a modalidade indexada ao IPCA. E as pessoas não entendem que no Brasil esse índice varia muito. Por exemplo, atualmente o nosso IPCA está girando na casa dos 5%, mas apenas 3 anos atrás ele estava na casa dos 10%. E se a gente passar por um período de inflação alta e esse período for prolongado, as consequências sobre o seu empréstimo também serão altas. Por exemplo, se a gente ficar 3 anos com a inflação a 10%, o saldo devedor do seu empréstimo vai sofrer uma correção de mais de 30%. E as parcelas também. Então, uma parcela de 4 mil, ela vai passar a ser de mais de 5 mil. Um saldo devedor de 400 mil, isso sem considerar, claro, o abatimento que vai
ocorrendo à medida que as parcelas são pagas, ele vai passar para 520 mil aproximadamente. E muita gente reclama quando isso acontece, acha que está sendo cobrada um juros abusivo, acha que o contrato do banco é abusivo, que os juros estão acima do contratado, e as pessoas simplesmente escolhem ignorar ou escolhem não entender a questão da inflação. Quando você contrata uma dívida atrelada ao IPCA, você está correndo um risco inflacionário. Se a inflação disparar, você, claro, vai ser penalizado. O seu bolso vai sofrer diretamente com esse aumento inflacionário. E aí, a solução que eu dou para isso é, primeiro, entender como funciona a inflação no Brasil, entender o histórico de inflação no Brasil, para você entender efetivamente o risco que você corre. Se você estiver preparado para esse risco, se você entender, não tem problema nenhum. É uma dívida como qualquer outra, com juros baixos. A única questão é a questão do IPCA. E aí, é claro, uma conta que você tem que fazer é se a sua renda, a renda que você usa para pagar o seu empréstimo, ela também vai ser corrigida pelo IPCA. Porque se isso acontecer, não tem com o que você se preocupar. A parcela do financiamento do home equity, aliás, pode subir, mas se a sua renda subir pelo menos de forma correspondente, isso não vai pesar no seu orçamento. Por isso a gente sempre indica que o home equity seja feito por pessoas que entendem os riscos financeiros, pessoas que sabem como funciona o crédito, pessoas que estão acostumadas a tomar crédito e principalmente aquelas pessoas que tomam empréstimos, que tomam financiamentos para alavancar o seu patrimônio, ou seja, aquela pessoa que pega o home equity para investir no negócio, para investir no projeto e para ganhar mais dinheiro, porque essas pessoas com certeza não vão se incomodar com o aumento gradual das suas parcelas, porque o dinheiro que ela pegou está rendendo muito mais do que os juros do empréstimo. E o segundo fator que nós identificamos que faz com que muita gente se arrependa de pegar um home equity é uma questão da cultura de devedor que o brasileiro tem. O brasileiro está acostumado, e isso é tanto culpa dos bancos quanto culpa do governo, ele está acostumado a não pagar uma dívida, passar alguns meses, ir ao banco e renegociar. Quem nunca ouviu aquela história da pessoa que estava devendo cartão de crédito, ficou um ano sem pagar e acabou negociando com o banco um desconto de 30%, 40%, ou acabou parcelando aquela dívida em 100 vezes, ou às vezes nem pagou, deixou aquela dívida, como se diz no popular, caducar, aquela dívida prescrever, ou seja, passar tanto tempo e o banco não pode nem mais cobrar aquela dívida. Isso não existe no home equity. Como no home equity o banco tem o seu imóvel de garantia, ele não vai ter nenhum interesse em renegociar a sua dívida. Se você não pagar depois, geralmente, de 3 meses, ele vai simplesmente notificar o RGI do seu imóvel, o cartório vai te notificar e o seu imóvel vai a leilão para cobrir a sua dívida. Isso ocorre de forma muito rápida, em questão de meses e sem envolver a justiça, ou seja, não precisa nem de processo judicial, não precisa nem de juiz. Tudo ocorre diretamente por intermédio do cartório de registro de imóveis que atende o imóvel que está em garantia. Então as pessoas não estão acostumadas com isso. O brasileiro, muitas das vezes, não está acostumado com isso. Ele acha que vai deixar de pagar e que vai conseguir renegociar, que vai conseguir um desconto, que vai conseguir prolongar o prazo, e isso no home equity não acontece. É por isso que nós temos taxas tão baratas no home equity. O banco tem muita segurança de que vai receber aquele dinheiro, ele tem segurança de que não vai ter inadimplência com aquele produto. Então, ele não vai negociar com você, ele não vai te dar desconto, ele não vai alongar o seu prazo. E nós vemos muitas reclamações relacionadas a isso. Muita gente que acha que o banco tem obrigação de alongar o prazo, que tem obrigação de ser compreensivo, de entender por que as parcelas não foram pagas, de dar um desconto e de estender a dívida. O banco não tem obrigação nenhuma. Quando você assina o contrato de home equity, você tem que entender a seriedade daquilo que você está assinando. É um contrato em que você está garantindo a sua dívida com o seu imóvel. Se você não pagar, o seu imóvel vai a leilão. E ao mesmo tempo, você precisa entender que isso é assim que o mundo funciona. Se você se compromete a pagar uma dívida e se você bota um imóvel em garantia, é claro que aquele imóvel serve para garantir aquela dívida. O banco ele não vai abrir mão daquela garantia, ele não vai abrir mão da sua rentabilidade. E 90% ou mais das reclamações que nós analisamos, tanto em processos judiciais quanto em portais de reclamação, como o Reclame Aqui, decorrem da má compreensão de um
ou dos dois desses fatores que eu acabei de explicar, ou seja, pessoas que não entendem o efeito da inflação na dívida que elas contrataram, pessoas que não entendem que com uma inflação alta a dívida delas vai crescer, a parcela vai crescer, e também pessoas que não entendem que o banco não tem obrigação de renegociar, o banco não tem obrigação de ser compreensivo com a falta de pagamento das parcelas que foram contratadas. Por isso, nós só indicamos o Home Equity para aquelas pessoas que são sofisticadas do ponto de vista financeiro, ou seja, empresários que usam crédito no dia a dia e que usam crédito com inteligência para fazer crescer o seu negócio, para investir em novos projetos, às vezes para apostar em novas linhas de produto, e também para aquelas pessoas que já têm um patrimônio formado, mas que não querem vender os seus ativos para ter acesso à liquidez. Ou seja, aquela pessoa que tem muito imóvel, está precisando de liquidez para fazer algum investimento, ou às vezes até para fazer alguma viagem, fazer alguma reforma na sua casa e não quer vender nenhum imóvel, seja por questões de mercado, seja por questões tributárias, e prefere pegar um empréstimo, um home equity, que às vezes essa pessoa planeja até pagar com muita velocidade. Nós temos casos de clientes que pegam um home equity de milhões e pagam aquele empréstimo em 5, 6 meses, usam realmente como capital de giro para a sua empresa. Nós não recomendamos o home equity para aquela pessoa que quer fazer uma viagem, mas não tem lastro financeiro para depois ter segurança naquele home equity, que tem apenas um imóvel e que vai botar aquele imóvel que ela mora como garantia. Isso na nossa cabeça não faz sentido. Isso é receita para arrependimento. Essas pessoas, 90% das vezes, vão se arrepender de ter feito um home equity depois de um tempo. Nós defendemos a ideia de que o uso do crédito deve ser inteligente e produtivo. Você deve usar o crédito se você for usá-lo de forma inteligente, ou seja, se você, por exemplo, já tiver o patrimônio e for usá-lo apenas para acessar liquidez sem vender ativos, ou de forma produtiva, você que é um empresário, que é um investidor e quer pegar esse crédito para apostar em um novo empreendimento, para investir em um novo projeto, e você tem certeza de que aquele rendimento daquele investimento vai cobrir os juros do home equity, e aí, claro, tudo acaba fazendo sentido e o home equity passa a ser uma alavanca inteligente para o seu patrimônio e não vai nunca se tornar uma armadilha. Nós vemos muitas pessoas falando que home equity é golpe, que home equity é furada. Não é. O home equity nada mais é do que um empréstimo em que você bota o seu imóvel como garantia, em contrapartida você tem juros muito mais baixos. Agora, se você for usar o home equity de forma não inteligente, se você for fazer alguma coisa improdutiva com esse dinheiro e depois ficar anos pagando aquela dívida sujeita ao IPCA, é claro, isso é uma furada, isso é uma armadilha e nós não recomendamos. Bom, nós ficamos por aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você clique em se inscrever no nosso canal e também deixe o seu like nesse vídeo. Lembrando, nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliário e a nossa especialidade é empréstimo com garantia de imóvel. Nós ajudamos empresas e pessoas, investidores, empresários a acessar o crédito mais barato do Brasil da forma mais inteligente. Nós temos relacionamento com todos os bancos do mercado e nós conseguimos, com muita velocidade e com muita segurança, liberar o crédito que você precisa para o seu negócio, para a sua vida e para os seus investimentos. Obrigado!